E a gente vai falar um pouquinho aqui de... Olá, Tudo bom, Carol? pessoal. Boa noite. Tudo certo, Eduardo? Como é que está? Ajeitar minha câmera aqui para botar o presidente. Sei que tá... Pô, tá dando um reflexo bem na cara dele, mó vacilo. Mas tudo bom, Carol? Tá falando aí de Chapecó? Chapecó, Grande Oeste de Santa Catarina. E você é de São Paulo ou de Brasília? Não, tô falando de Brasília. Tô falando de Brasília. Como é que está o E, clima aí em Brasília? Falando nisso, que faz tempo que a gente foi proibido de entrar no plenário, né? além da sessão virtual, ela foi iniciada e no primeiro momento todo mundo elogiou porque realmente o Congresso estava usando a tecnologia para continuar trabalhando. Então, no primeiro momento, isso foi visto com bons olhos. Mas no segundo momento, as coisas estão tendo um ritmo muito diferente de um ritmo quando existem sessões presenciais, né? Então, o, o colégio de líderes, os líderes se reúnem com o presidente, decidem a pauta e depois a pauta vem. Inicialmente era uma pauta apenas consensual e muito tentando trazer o protagonismo do Congresso Nacional, né? O Rodrigo Maia até recebendo críticas. Inclusive, eu lembro que o Augusto Nunes foi bem enfático em uma que ele fez, dizendo que o Rodrigo Maia não é o primeiro-ministro do Brasil. A gente lembra daquele tweet da embaixada da Espanha, de idas do Rodrigo Maia à Europa, se apresentando como uma opção muito mais palatável do que o presidente Jair Bolsonaro, né? Associações dele junto ao embaixador da China, que tem tecido em seu tweet comentários elogiosos a Rodrigo Maia, enfim. E agora a gente se encontra dentro dessa dinâmica e eu acho que o que todo mundo quer saber é sobre essa relação do Rodrigo Maia com a presidência da República, em virtude da live de ontem, feita pelo Roberto Jefferson, o jornalista Oswaldo Eustáquio, que falava ali pela República de Curitiba. Enfim, e aí eu começo perguntando para você, Carolina, qual a impressão que você teve, o que as pessoas estão comentando nas suas redes sociais, você acha que aumentou a rejeição com relação ao Rodrigo Maia, e qual é o tom dessa denúncia trazida pelo Roberto Jefferson? Lembrando que o Roberto Jefferson é uma pessoa que teve 6 mandatos de deputado federal, saiu após ser cassado por ter sido condenado no mensalão, mas foi o responsável por ter denunciado o escândalo do mensalão, que até então era só de bastidor. E ele explanou toda aquela teia que envolvia o presidente Lula e, naquele tempo, o José Dirceu tomou para si as denúncias para proteger o presidente Lula. Então, Roberto Jefferson é a pessoa que foi, na minha opinião, certeza, né, o responsável por José Dirceu não ter sido presidente da República. Mas pode falar aí, Carolina. Então, só dar boa noite para o pessoal, dizer que antes da gente abrir a live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta, pedir quais os assuntos que o pessoal gostaria que a gente comentasse. E o assunto que mais ganhou audiência foi com relação a essa live do Roberto Jefferson e com relação à atitude do Maia, as consequências para a atitude dele, que daí você vai comentar. Então, só para resumir para todo mundo, para as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, que agora já passam de 5.000 pessoas, ele falou basicamente que estaria sendo armado um golpe com relação ao presidente Bolsonaro, que ele teria algumas vertentes. Primeiro que o Congresso, né, o Maia, estaria tentando não pautar as questões do governo, as MPs ele ia deixar caducar, pautando só questões da esquerda, do centro da esquerda, fazendo com que o governo não tivesse governabilidade, o que seria um clima favorável para a apresentação de um pedido de impeachment. E que também ele falou, né, que o pedido de impeachment estaria sendo encomendado pelo Maia ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da OAB, né? E também ele falou da questão do parlamentarismo branco, que desde o ano passado a gente está ouvindo essa conversa e foi realmente tentado em ser implementado com aquela emenda do relator lá, porque o presidente Bolsonaro ele já tem uma discricionariedade sobre menos de 5% do orçamento brasileiro. Se você ainda deixa uma parte para a Câmara ainda falar sobre, o presidente vai ficar sem um poder sobre o orçamento, porque é tudo comprometido, basicamente, né? Bom, o que eu te digo, Eduardo, desde quarta-feira passada eu estava ouvindo já, inclusive, que lideranças políticas de Santa Catarina estariam indo para São Paulo se reunir com políticos, lideranças políticas que hoje estão fora da política, mas que são nomes de grande peso aqui de Santa Catarina. Teriam ido para São Paulo para fazer uma reunião para falar justamente sobre impeachment e parlamentarismo. Então, isso aí é uma coisa que eu já estava ouvindo falar. E a questão do impeachment sendo encomendado ao OAB também. Então, o que ele falou, para mim, não foi novidade, porque eu já estava ouvindo o boato. Agora, o que a gente realmente percebe
que o estamento burocrático, que a velha política está tentando se manter no poder a todo custo e tentando desestabilizar o governo a todo momento, isso é uma coisa notória. Isso é uma coisa notória. Agora, de que forma isso vai se dar? Tentar derrubar o presidente. De que forma isso vai se dar? Se vai se dar por meio de impeachment ou destruindo a economia. Porque eu ouvia isso desde o ano passado também, Eduardo, de vários deputados do centro. Ah, enquanto a economia for bem, não, e aí na opinião pública o Bolsonaro estiver bem, não tem como pedir impeachment. É preciso que a economia vá mal para a gente pedir o impeachment. E agora esse caos gerado pelos governadores é o cenário perfeito para tentar imputar para o presidente, que não tem nada a ver com essas medidas de irresponsabilidade, esses decretos inconstitucionais e totalitários, tentar instaurar um clima, um cenário para tentar derrubar o presidente. Mas eu quero te dizer, Eduardo, o que mais me impressiona é justamente a confirmação de que o povo estava certo. Os 57 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro, a cada dia tem a confirmação de que ele preza pelas liberdades do povo, de que ele está representando o povo, de que ele preza pela democracia. E a imprensa marrom, não está conseguindo levar a cabo esse plano maléfico junto com as demais autoridades e governadores e tentar destruir o presidente. E quanto mais o tempo passa, mais o povo está do lado do presidente. E é isso que importa. Né? Uhum. Então, a nossa luta é contra esse estamento burocrático, é contra essa elite dominante que esmaga o povo. E o teu pai, que é o presidente, está justamente sendo fiel ao povo. Então, isso que me deixa mais contente. Em cada pronunciamento dele, a gente confirma que ele está do lado do povo brasileiro. E você, às vezes, fica pensando, né? Será por que o pessoal... Qual é a motivação que esse pessoal quer derrubar o Bolsonaro? Vamos pensar um pouquinho? Antigamente, o Rodrigo Maia foi presidente durante o período do governo Temer também. E ele não tinha esses embates. Então, quando teve a eleição, o Rodrigo Maia foi reeleito com algo em torno de um pouco mais de 70 mil votos, se não me engano. Muitas das vezes atribuem a ele a independência do Congresso. Não foi o Rodrigo Maia que deu a independência do Congresso, foi Jair Bolsonaro que deu a independência do Congresso. Porque até Jair Bolsonaro, e você pode falar isso tranquilamente, de 1985 para cá, após a redemocratização, nas palavras até de Roberto Jefferson, que é uma pessoa que tem muito mais experiência do que eu, goste você ou não do Roberto Jefferson, ele disse que todos os presidentes fizeram tomar lá da cá para ter uma relação boa com o Congresso. E o Fernando Henrique, na coluna dele desse final de semana, eu não lembro agora qual jornal que foi publicado, ele fala isso com outras palavras. Ele fala que quem não negocia com o Congresso, quem não tem diálogo com o Congresso, que tipo de diálogo? Mensalão? Petrolão? Você lotear diretorias da Petrobras? Ministérios? Então, assim, o Jair Bolsonaro é a única peça, talvez, desse sistema que está dando problema na engrenagem. Se fosse o Haddad, se fosse qualquer outro, eu duvido que não estaria molhando a mão na imprensa, que não estaria fazendo acordos com essa ala podre. E aí é o que a Carolina Detoni acabou de falar. O Bolsonaro ele foi eleito exatamente para isso. Gente, se fosse fácil para fazer, se fosse fácil de fazer, outros já teriam feito. Quando você entra numa luta dessa para romper com o sistema, é claro que vai haver arranhões, ranger de dentes, vai haver feridos no meio do caminho. Isso daí é natural. Não acho você que vai ser um caminho que não é estressante. É estressante. Mas a gente só tem duas opções. Ou a gente tem essa vida estressante e tenta de uma vez por todas levantar esse gigante brasileiro, que todo mundo sabe que tem todos os potenciais do mundo. Tem mão de obra, tem recursos naturais, é um país tamanho continental, enfim. Ou a gente vai nessa linha para tentar ter um futuro melhor para os nossos filhos, ou a gente vive igual cordeirinho, trabalhando até junho para pagar imposto e os larápios fazendo essas patifarias e roubando o dinheiro público. Né? E entrando agora, Caroline, na questão das MPs que caducaram, pode falar. Depois a gente tem que falar da questão da CPI, porque esse plano aí que a gente estava só para seguir essa linha de raciocínio, Eduardo, até o primeiro ano, se a gente, digamos assim, a CPI, se ela for levada a cabo até o ano que vem, e aí eu quero te parabenizar por ter entrado na justiça para tentar derrubar a CPMI das fake news, e eles tentarem dizer que houve manipulação das eleições, caso eles tentem derrubar o presidente pela CPI, tem eleição indireta. E aí quem teria alçado a presidente? Nesse plano aí de reeleição do presidente das casas legislativas, que é um plano que eu acho que vai fracassar, porque agora veio à tona, agora fica muito vergonhoso e feio querer mudar a Constituição no meio de uma sessão remota,
E eu acho que o presidente vai vir perdendo força porque a popularidade dele, do presidente da Casa Legislativa, né, das Casas Legislativas. E eu acho que esse plano de reeleição, para mim, foi por água abaixo já. Eu também, eu acredito que, principalmente também depois da denúncia feita pelo Roberto Jefferson, ele falou o seguinte, que seria o mandato como presidente da Câmara do Rodrigo Maia, ele dura até o final desse ano, tá, gente? Então, ano que vem, já começa o ano com outro presidente da Câmara. O que, nas palavras de Roberto Jefferson, o Rodrigo Maia está articulando? Ele está articulando para fazer uma alteração da Constituição, isso é feito através da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, para que o Rodrigo Maia possa se reeleger, coisa que hoje não é possível. Então ele tentaria angariar esse apoio junto a deputados e a senadores para tentar fazer esse plano para a sua reeleição, né? E eu não acredito que e mais à frente também, tirando o presidente e tendo eleição indireta, eu não acredito que o Rodrigo Maia tenha força para conseguir, ele que fez apenas 70 mil votos, que ele consiga retirar o presidente da República, que teve 58 milhões de votos. Vamos lembrar, será que se o Rodrigo Maia fosse candidato a presidente, quantos votos ele teria? Né? Eu só vou lembrar para você uma coisa, de maneira muito humilde e sem soberba. Eu fui eleito com um pouco mais de 1.800.000 votos. Eu tive mais voto do que a Marina Silva, eu tive mais voto do que o Boulos, eu tive só em São Paulo, tá, gente? Mais voto do que o Henrique Meirelles e mais voto do que o Cabo Daciolo. Será quantos votos que o Rodrigo Maia teria para presidente da República nesse momento? Certamente não o suficiente para ser eleito, mas talvez ele se agarre nessa única tentativa de ser presidente, ele se agarre nessa questão de fazer um golpe através de uma eleição indireta ou impedindo, de alguma maneira, a chapa Jair Bolsonaro-Mourão de continuar no poder. E enganam-se aqueles que... O que eu gostaria de pedir é que, dentro do governo, mais pessoas, publicamente, explicitamente, falassem a favor do presidente. Porque aqueles verdadeiros guerreiros não falam só no momento da vitória, falam também nos momentos em que a gente está sob fogo. Ou vocês acham, imaginem vocês, Jair Bolsonaro saindo do poder. Vocês acham como que será a vida de ministros como Sérgio Moro ou de ministros como Paulo Guedes? Vocês acham que eles teriam a vida tranquila? Eu acho que dificilmente, né? Isso seria até retirar o Jair Bolsonaro do poder, seria ruim até para os ministros do Bolsonaro. Não adianta, essa galera toda já recebeu um X nas costas, que eles vão ser odiados durante muito tempo. Mas retornando aqui à questão das medidas provisórias que não foram votadas e caducaram, né? Nós temos a medida provisória dos balancetes empresariais, que desobrigaria os empresários a publicar na imprensa os balanços anuais das suas empresas. Isso daí economizaria mais de 1 bilhão por ano para os empresários. Rodrigo Maia caducou. Temos aí a medida da liberdade, a medida provisória da liberdade estudantil, em que você vai permitir a todo estudante, de maneira gratuita, que tenha sua carteirinha de estudante e acesso a cinemas, eventos culturais e etc. Você vai parar também de financiar a Uni, que é uma instituição de esquerda, dominada pela esquerda e antidemocrática. Basta você ver que você não tem como nem às vezes entrar em universidade com uma camisa do Bolsonaro, que você é espancado e cuspido, e a Uni não fala nada com relação a isso, e mesmo que seja numa instituição secundária, em nível médio, também não fala nada sobre isso. Você tem a medida provisória do 13º do Bolsa Família que caducou. Como é que o Rodrigo Maia pode falar que defende os mais humildes, que está preocupado com os mais pobres, se ele deixa caducar a medida provisória do 13º do Bolsa Família? Vocês conseguem entender até onde vai o jogo pelo poder, a vaidade do ser humano? Isso daí, gente, a última pessoa que estão preocupados é com você. A última pessoa. Fazer o certo não precisa de nada, não precisa do Rodrigo Maia acertar com o presidente, negociar nada. Essa medida chega lá e ele fazer o trabalho dele. Agora, o Rodrigo Maia é um funcionário público. Ele trabalha para o povo, pelo menos em tese. Eu, Caroline, quando estava na Polícia Federal, quando chegasse uma ordem de missão para mim e eu não cumprisse essa ordem de missão, sabe o que aconteceria comigo? Eu seria processado por prevaricação. Aí eu te pergunto, será que o Rodrigo Maia não está prevaricando ao não colocar adiante essas medidas provisórias? Ao utilizar as medidas provisórias como moeda de troca, dizer que vai caducar, se não atender às suas negociações, seja lá o que isso signifique? Então a gente está estudando uma maneira
de repente, acionar a PGR, o Ministério da Justiça, enfim, algum órgão Eles têm o para... dever de ofício de agir, nesse caso também. Sim, sim, isso é prevaricação. Então a gente está estudando essa maneira, né? Tenho conversado também com a deputada do Rio de Janeiro, Cristonieto, mas aí eu queria as suas impressões sobre essas medidas provisórias revogadas, né? Essa possibilidade de prevaricação feita pelo deputado Rodrigo Maia e o que mais estiver pertinente nisso. A gente talvez vai ter uma dificuldade de interpretação, porque a gente sabe que ele tem o dever de botar na pauta, mas não há nada que eu lembre agora dos estudos que eu fiz do regimento interno da Câmara que o obrigue a botar a pauta do governo. Então, isso, querendo ou não, a gente vai ter que estudar bem para ver se cabe a questão da prevaricação, porque num primeiro momento tem que ver até a jurisprudência como é que é nesse sentido, mas dá para entender que se há um jogo político num cenário onde tem outras circunstâncias que demonstram essa tentativa de tornar o governo ingovernável por conta de um jogo político vil, eu acho que há sim, e há dolo nisso, com certeza, há a possibilidade de tentar enquadrar. E aí vale a pena fazer a denúncia e tentar demonstrar por todas as circunstâncias possíveis que havia intenção de prejudicar mesmo, né? De que ele deveria agir ou pelo menos pautar e jogar, botar na mesa. Então, que votem, seja para aprovar ou para não aprovar, mas que botem na pauta, né? Esse negócio da pauta é uma coisa que me incomoda muito, porque eu tenho percebido que a pauta tem sido feita favorecendo muito a esquerda. Então, olha a CPI das fake news, por exemplo, a palhaçada que foi aquela CPI. Esperaram a gente sair, né, Eduardo? Diga-se de passagem, mudar a liderança para botar em votação a quebra do sigilo teu e dos teus assessores. E-mails privados, querem botar a mão no sigilo, nos dados privados dos adversários políticos. É para isso que serve aquela porcaria. Então, olha o que está acontecendo com a gente. É um absurdo, gente, que em pleno Estado Democrático de Direito, com o presidente Bolsonaro com 58 milhões de votos do povo, esteja enfrentando tamanha dificuldade para poder governar o Brasil. E eu digo para vocês, esse caos instalado nos estados, essa quebradeira econômica e essa liberação de bilhões com a Mansueto, né, com o plano Mansueto e tudo mais, e essa proibição, esse cerceamento das liberdades, gente, a gente viveu, né, Eduardo, para ver isso. Uhum. Você falou muito bem do plano Mansueto, né? O plano Mansueto é um plano que veio do governo. O Mansueto é uma pessoa de dentro do governo, por idealizador do plano, daí o nome, plano Mansueto, mas que foi desconfigurado pelo Congresso. E qual o problema que ocorreu? O plano Mansueto inicialmente era para ser uma ajuda a ser dada aos estados e municípios que aderissem a determinadas condições, né? Algumas privatizações, o compromisso de não aumentar ainda mais o tamanho do estado, notoriamente os estados que são há muito tempo dominados pela esquerda, como o do Nordeste, né, que costumam ter essas práticas que acabam levando à corrupção, porque você só tem como roubar se você tiver muitas empresas estatais, aí está um dos principais focos de corrupção. Existem outros, licitação e etc., cargo fantasma, mas dentro do Estado, as estatais são focos de corrupção. Está aí Petrolão, Previ, Postales, bilhões de prejuízos nesses fundos de pensão. Só que o que o Congresso fez? Ele simplesmente deixou sem condição nenhuma e apenas disse o seguinte: olha, se o Estado, cuja principal fonte de arrecadação é um imposto chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, se o Estado tiver uma arrecadação a menor no ICMS, o governo federal vai bancar essa diferença para que o Estado continue pagando os seus servidores e etc. Pois bem, é por isso que a gente está vendo hoje governadores estendendo a quarentena. Porque não é ele que vai pagar a conta. Ele pode travar a cidade toda dele, o estado todo dele. Se a arrecadação de ICMS dele reduzir, o governo federal vai ter que bancar. Então, no final das contas, esses caras, irresponsavelmente, vão travar as suas cidades, buscando e querendo intencionalmente acabar com suas economias, vão jogar a conta para o presidente Jair Bolsonaro, já sabendo que o presidente Jair Bolsonaro não tem caixa para pagar. Porque o que ele herdou da Dilma foi um orçamento pequenininho. Então, está tudo feito, está todo o sistema feito para que o país quebre, a conta seja jogada no Jair Bolsonaro e depois venha um salvador da pátria, padrão Rodrigo Maia, padrão isentão aí, e tente chegar à presidência da República com esse tipo de narrativa, tentando enganar o povo. Então, gente, o jogo do poder, ele é cruel.
ele é cruel. Não ache você que por conta da pandemia os políticos começaram a se preocupar com a tua saúde, não. Tá? Larga de ser ingênuo. E a maneira que a imprensa noticia isso também é bizarra, né? Isso para não dizer o mínimo. Então, depois do Plano Mansueto, depois de sucessivas medidas provisórias caducando, depois que o ministro Alexandre de Moraes disse que a competência para editar as regras sobre quarentena é dos estados e dos municípios, e depois disso tudo, o presidente não fechou nenhuma imprensa, o presidente não fechou nenhum partido político, o presidente não prendeu nenhum político. A gente está tendo uma livre liberdade de imprensa e liberdade de expressão como nunca antes na história. Os únicos políticos, os únicos que são processados quando falam alguma coisa são exatamente os seguidores do presidente. Vê aí, a Carolina Detone acabou de falar. A CPMI da fake news, ela serve para isso, para constranger nós deputados e constranger vocês, tentando expor vocês, dizer que vocês são criminosos, fazendo busca e apreensão com a Polícia Federal para pegar telefone e laptop de gente acusada de fazer meme, né? A senhora Joyce Rossmann está aí para comprovar isso. E é o tempo bizarro que a gente vive. Eu sei que o presidente, toda vez que for ameaçado, a gente vai estar nas ruas para defendê-lo, para ir para cima, para não permitir que seja aberto sequer um processo de impeachment contra um presidente honesto. E a pressão popular serviu para que esse passo fosse dado. Se não tivéssemos o povo nas ruas, se não tivéssemos a pressão popular, o presidente Bolsonaro estava vendido. Eu acredito que já teriam há muito tempo já protocolado o impeachment contra ele. Então veja a importância das pessoas na rua e dessas carreatas, né? Carolina, se puder falar um pouquinho dessas manifestações, e o presidente hoje de manhã já falou, né, que não tem nada de AI-5, não tem nada de ditadura, muito pelo contrário, né? O que eu achei interessante, por exemplo, ontem, né? Ontem o povo foi na rua e tinha vários tipos de manifestação contra os decretos autoritários dos governadores, contra o lockdown, contra o isolamento e quarentena. O povo quer voltar à normalidade. E tem expressado isso das mais diversas formas, seja se manifestando pelas redes, seja se manifestando publicamente, como foi o caso das carreatas e tudo mais, que aconteceu em todo o Brasil. Inclusive, o presidente, teu pai, ele foi lá e defendeu absolutamente a democracia. Então, eu até anotei trechos, agora é o povo no poder. Poxa, é isso. O teu pai tem se mantido fiel ao povo brasileiro. Ronald Reagan, Que we the falou? people. Nós vamos fazer o necessário para manter a nossa democracia, para garantir aquilo que há de mais sagrado, que é a liberdade. É isso que a gente espera ouvir de um presidente da República. Mas aí o que a mídia fala? Daí, quando ele fala que ele não vai fazer mais negociação. Não queremos negociar. Significa que ele não vai fazer a negociação tradicional. Mas aí como é que a imprensa age? A imprensa, gente, sempre tem lado. Botem isso na cabeça de vocês. Não confiem na grande imprensa. Vamos checar a fonte primária. Vamos checar nas páginas das pessoas que falaram aquilo. Vamos checar o vídeo original. Porque não dá para confiar. Infelizmente, a imprensa brasileira, ela tem um lado e não é o lado do povo brasileiro. Infelizmente. Então, a gente tem que botar isso na nossa cabeça uma vez por todas. Aí, o que eles fazem? Eles recortam um trecho da fala do teu pai, dizem que ele não quer mais dialogar, ou seja, que ele estaria sendo totalitário, que ele não seria mais democrático, quando na verdade o que ele falou foi exatamente o contrário. Foi dar esse respaldo ao clamor do povo, foi dizer que ele estaria ali até o último momento defendendo a nossa liberdade e a democracia. E hoje de manhã a mesma coisa. Ele foi para fora ali, quando o cara foi querer reclamar do Supremo, ele falou, que é isso? Vamos parar por aí. Agora nós, o povo, estamos no governo. O que ele quis dizer? É Supremo aberto, é Congresso aberto. E ele deu uma chamada ainda teve uma pessoa na porta lá do Palácio da Alvorada que falou, presidente, fecha o STF. E acabou que ele respondeu isso, né? Ou seja, gente, a imprensa daí, quando ela não consegue daí manter a mentira, eles vão lá dizer assim, na verdade não foi bem isso, né? Hoje ele disse que, na verdade, ele defende a democracia. Se viu obrigada a desdizer o que eles falaram, né? Mas por vezes eles não assumem o erro e falam que o presidente recuou. Eles lançam uma mentira, aí o presidente fala que aquilo ali é mentira, e aí eles falam que o presidente recuou da ideia. Meu Deus do céu. Gente, então tudo isso que a gente está falando na live, agora vamos ver quem realmente são os totalitários do Brasil, tá? Quando se instaurou um clima de caos, de medo, de pânico na população por conta do coronavírus, que é um vírus não letal
para quem estiver com a sua imunidade e sua saúde em dia, tirando os idosos e quem tem problemas de saúde, é um vírus não letal. Quando a gente foi assolado, o mundo inteiro foi assolado por esse problema, é óbvio que no início deu um clima de pânico geral. E os governadores se aproveitaram desse clima para tentar instaurar, então, o isolamento e as quarentenas nos estados. E aí que a gente começou a ver decretos totalmente inconstitucionais. Eu acredito, Eduardo, que o Supremo Tribunal Federal e os juízes e o Ministério Público ficou quieto até aqui por conta do clima de pânico, tá? Porque é inadmissível, gente, é inadmissível, e aí eu vou falar para vocês do que fala a nossa Constituição, que a gente veja o nosso direito e garantia fundamental, que está lá no artigo 5º da nossa Constituição, ela diz vários direitos que cada cidadão tem e que nada, nem mudança da Constituição, são cláusulas pétreas da Constituição, nem se a gente tivesse uma nova Constituição poderia ser alterado. E dentre esses direitos, é o direito de ir e vir, é o direito de locomoção, é o direito de você ir para a praia, é o direito de você caminhar no parque da tua cidade. E aí o que faz o governador? Mediante um decreto, que a gente tem a Constituição, que é a lei maior, a gente tem as leis e os decretos. É uma hierarquia. Então, nada está acima do nosso direito de ir e vir, do nosso direito de locomoção, da nossa liberdade religiosa, do nosso direito de ganhar o nosso pão, né? Aí eu pergunto, onde é que estão? A nossa atividade econômica. Onde é que estão aqueles paladinos da liberdade? Né? O pessoal que falava... Não, nós vamos prender quem sair de casa. Eles chegaram a prender pessoas. Dória falou na televisão, vamos prender quem sair de casa. O governador João Dória chegou a falar isso daí em 2 entrevistas, uma para a Globo e uma para a CNN, dizendo que prenderia quem saísse de casa caso os níveis de confinamento não chegassem a 60% ou 70%. Níveis esses de confinamento que ele mede através do seu celular, sem a sua autorização para fazer isso. E só aí você pode pensar hoje assim, Eduardo, mas ele está fazendo isso para o bem da saúde. É mesmo? E se amanhã ele começar a dizer que só pode ter uma churrascaria por quilômetro quadrado, porque carne faz mal para o coração? E se depois ele começar a dizer que as pessoas não podem sair domingo por um determinado motivo? Entendem como que aos poucos você vai tendo a sua liberdade cerceada? Aí eu te pergunto, quem foi a única pessoa que tomou atitude contra isso? Presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro falou que não tem isso do governo federal de controlar as pessoas através do celular. Isso aí é coisa de outro país, de país asiático, tá? Tá? Para você que entende. Isso aí foi os criadores do vírus, que agora exatamente estão confiando. Os Estados Unidos, como sempre avante, né, estão demonstrando agora que há suspeita de que esse vírus já existia, vazou de um laboratório lá da China e eles fizeram vista grossa, gente. E agora o mundo todo sofre as consequências. Mas aí, onde eu queria chegar? Gente, sabe qual a única hipótese que a gente poderia ter esse nosso direito de ir e vir cerceado? Com a decretação de estado de sítio. A gente só decreta o estado de sítio no Brasil, que é uma hipótese constitucional de cerceamento de uma liberdade individual, quando você tem aí o prolongamento do estado de defesa, que é quando há uma comoção nacional, uma ameaça à paz e à ordem pública, que se estendeu para mais de 60 dias, aí você converte em estado de sítio por decreto presidencial, ou quando você está na iminência de uma guerra, de uma invasão estrangeira. E aí você vai ter que decretar por um período que a pessoa permaneça no lugar onde se encontra. Fora isso, meus amigos, fora a decretação do estado de sítio, não há nenhuma previsão constitucional para limitar um direito que está explícito na Carta Constitucional, no artigo 5º. Que é o direito de se locomover em tempos de paz por todo o território nacional. Que é o direito de você ir num culto religioso. Até isso, Eduardo, eles estão vetando dos caras fazer um culto religioso. Eu acho que no decreto do governador aí de Santa Catarina, diga-se de passagem, que virou as costas do presidente, né, o comandante, existe essa proibição de cultos, né? Para quem não sabe, teve um vídeo que viralizou, que foi em Poços de Caldas, de um padre reclamando que ele estava fazendo um culto virtual com mais 3 pessoas e chegou um fiscal lá querendo interromper o culto, né? As pessoas com álcool gel, se higienizando a mão a todo momento, mantendo um distanciamento certamente superior a 3 metros, fazendo culto virtual e ainda assim tentando entrar lá para acabar com o culto. Ora, será que o lado espiritual não é importante? Eu, assim como a maioria dos brasileiros, acreditamos até que é mais importante
do que o lado da vida terrana, aqui, da vida que nós temos aqui no planeta Terra. Então, essas garantias previstas no artigo 5º estão sendo assassinadas a todo momento, sem que nenhum tribunal, nenhum jurista, ou poucos, vamos dizer, venham a público fazer um rechaço a isso. Isso é um absurdo no Brasil, isso é um absurdo. Né? Quando a gente voltou para governador, ninguém passou uma carta branca para o governador fazer o que bem entendesse. A inversão de valores ela é de tal ponto que uma constituição de um país ela serve para proteger os seus cidadãos. Ela serve para proteger o seu modo de vida, o modo de vida que ele escolheu para viver e os direitos, que a gente chama de direitos e garantias fundamentais, que é exatamente isso, o direito de você ir e vir, o direito de você ter a intimidade, a privacidade, que é uma coisa que foi violada também ao cederem os nossos dados privados para que os governadores pudessem nos rastrear como uma manada. Olha, gente, sinceramente, é um absurdo. Eu espero que o povo esteja consciente e lembre do nome de cada um desses tiranos que estão querendo acabar com a sua liberdade, com a nossa liberdade, com os nossos direitos primários, nossos direitos e garantias e liberdades individuais, para que eles sejam varridos da história política do Brasil. Sinceramente, Eduardo, não dá para admitir uma coisa dessa. E eu espero que com certeza não. O Ministério Público comecem a decretar a nulidade desses atos. Eu estou elaborando uma ação para derrubar o decreto do governador Moisés também. Vou protocolar na quarta-feira. Porque é flagrantemente inconstitucional. Em São Paulo, alguns deputados até fazem a conjecturação do impeachment do Dória. Né? A gente teve grandes carreatas em São Paulo. Nós tivemos a maior carreata da história de Brasília, feita ontem. E eu queria mandar um abraço aqui para o Sargento Galesco, que falou que levou várias motos aí, motociclistas, para São Paulo. Obrigado, Sargento Galesco, pela força, né? Colega da Polícia Militar. E muitas pessoas já têm falado, inclusive, que vai rolar aí a Corona Jato, que é uma investigação para analisar todos esses desvios feitos em época de pandemia. Recentemente, Caroline, teve a live, deve ter acabado agora há pouco, do Anderson Moraes, falando, dentre outras pessoas, com um jornalista, né, o Oswaldo Eustáquio, que foi o mesmo jornalista da República de Curitiba, que entrevistou o Roberto Jefferson. E ele trouxe uma denúncia grave. Né? Que denúncia que é essa? O marido da Joyce Hasselmann assinou um contrato com o governo do Rio de Janeiro, né, o governador Wilson Witzel, segundo ele, tudo articulado pela Joyce, em que o marido dela vai prestar um serviço educacional pelo valor de R$5.754.000 durante 6 meses em hospitais de campanha que estão sendo montados no Rio de Janeiro. Aí você fala, Eduardo, mas olha que bom, ele está usando o EAD, o ensino à distância, a telemedicina, seja lá o que for, para ajudar no combate ao coronavírus. Fala, beleza. Se esse serviço não estivesse disponível gratuitamente pelo Ministério da Saúde, né? Lembrando que a Joyce Hasselmann é próxima do governador Wilson Witzel. Então, cabe ao senhor Daniel França vir a público explicar essas fortes suspeitas de conluio com a máquina pública. E é bizarro, os valores, 5.754.000. É absurdo isso, Eduardo. Olha, quando saiu essa notícia? Hoje, agora, tem 1 hora atrás essa denúncia veio à tona. E outra coisa também, outro deputado estadual do Rio de Janeiro, doutor Serginho, e é bom fez saber uma... Eu quero fazer um parênteses antes de você mudar o assunto, Joyce. A Joyce dava festas, ela faz encontros entre os deputados na casa do doutor Bertoldo, que era um advogado que grampeou o juiz Sérgio Moro, na época que ele era juiz, em 2004, grampeou clandestinamente, ilegalmente, e foi preso. E está hoje advogando em Brasília, esse tal de doutor Bertoldo. E ele é amigo de todo esse pessoal aí. É só para constar uma informação a mais. A Joyce, ela tem se mostrado bem semelhante ao João Dória, né? Ela não tem posicionamento político. Depende de quem tiver no poder, depende de para onde soprar o interesse dela. Lembram que em 2017 ela apoiou a Maria do Rosário no caso Champinha, em que Jair Bolsonaro teve entreveiro com a Maria do Rosário. Ela apoiou o Champinha. Tá no YouTube aí para ninguém dizer que eu sou maluco e estou conspirando contra a Pepinha. E depois, em 2018, o que ela fez? Ela trocou totalmente a roupagem dela para dizer que era Bolsonaro, para daí ser eleita. Mas, enfim, a hora desse pessoal vai chegar e eu torço muito, mas eu torço muito para que ela saia candidata a prefeita de São Paulo. Então, tem essa denúncia, a gente está aguardando aí
a explicação da Joyce. Vale lembrar ainda, né, que o marido dela, ele prestaria esse contrato através de uma empresa chamada Iabas. A empresa Iabas, ela está proibida de contratar com a cidade do Rio de Janeiro, com a prefeitura do município do Rio de Janeiro. Só que ela fez um contrato com o governo do estado do Rio de Janeiro, no valor de quase R$ 1 bilhão, 835 milhões de reais, para construir hospitais de campanha, e ela vai alugar a tenda. Não é que aquele hospital de campanha ele vai ficar ali para depois, ou que isso daí vai servir como legado para o Rio de Janeiro. Eles montam uma estrutura de tendas, prestam serviço, desmontam e voltam para casa com quase R$ 1 bilhão no bolso, durante 6 meses. Ora, bolas, será que não existe uma maneira mais eficiente de você fazer isso? Repete. A empresa Iabas vai prestar esse serviço no governo? A empresa Iabas vai prestar um serviço para o governo do estado do Rio de Janeiro, ou seja, para o senhor governador Wilson Witzel, no valor de 835 milhões de reais. Né? A denúncia e quem que foi é o dono dessa empresa? Não, o dono eu não sei, mas um dos prestadores de serviço é o marido da Joyce, que vai ganhar desses 835 milhões, 5.754.000 vão para o bolso do marido da Joyce. Né? Essa denúncia foi feita pelo deputado estadual Anderson Moraes e também pelo deputado estadual doutor Serginho. Então vale a pena essa apuração. Lembrando que o Ministério Público não precisa de nenhuma formalização, eles podem simplesmente pegar esses vídeos, assim como pegam notícias de jornal, e usar isso como peça inicial para a acusação e abrir a investigação. Porque suspeito se o Ministério da Saúde oferece um serviço de graça e você vai pagar quase 6 milhões de reais para esse serviço, alguma coisa está errada. Outra coisa, as suspeitas de que essa licitação que a Iabas ganhou no valor de 835 milhões de reais, outras empresas participaram dela. Mas olha que coincidência, Carolina Detoni. Todas elas utilizaram a mesma letra, o mesmo tipo de letra, a mesma fonte, o mesmo tamanho. Os termos dos contratos vêm todos eles iguaizinhos, um atrás do outro. Então, assim, cláusula de serviço, aí todas as outras vêm de serviço. Aí a segunda cláusula é com relação a, não sei, a valor. Aí depois embaixo vem outra cláusula com relação à jardinagem, porque tem até 611 mil reais por mês a ser gastos com jardinagem. Olha que legal, para você que é jardineiro. Nos hospitais de campanha? Nossa! Sim, sim. Eu acho assim, que suspeita não falta, né? Eu acho que, e, no mínimo tem que ser apurado isso. Por isso que eles não queriam aceitar o protocolo do uso da cloroquina, porque a cloroquina, se ministrada no início, a pessoa não precisa nem ser internada, não vai precisar e é baratíssimo. de campanha assim, não vai precisar nem de tantos leitos de UTI assim, com a eficácia da cloroquina. Agora está explicado. E aí você aprova um decreto de calamidade nos quais não precisa fazer licitação para contratar, nos quais você está isento de cumprir a lei de responsabilidade fiscal naquele ano, ou seja, tá o cenário pronto para a roubalheira, né? E em virtude dessa farra dos governadores, eu entrei hoje com um projeto de lei aumentando a pena para o crime de peculato. O que é o peculato? Peculato, basicamente, gente, é quando o funcionário público desvia dinheiro do povo. Só que a pena do peculato é de 2 a 8 anos de cadeia. A pena que eu estou querendo que passe a ser do peculato, com a agravante de cometido durante uma pandemia, é de 8 a 20 anos de cadeia. Por que eu fixei em 8 anos? Porque a pena mínima sendo de 8 anos, o cumprimento inicial dessa prisão será no regime fechado. Ou seja, não vai ter aquele negócio de prisão domiciliar, regime aberto, volta só para dormir na cadeia, não. Uma vez a pessoa desviando dinheiro público na atmosfera da calamidade pública, né, da pandemia, ela seria condenada à prisão para valer. Né? E aí é mais uma pergunta que eu faço a você, Detone. Como é que está em Santa Catarina esse sentimento em que os presos são soltos e as pessoas de bem estão sendo presas para ficarem em casa? Aí em Santa Catarina, o governador Moisés ele tem sido muito criticado diante das suas posturas. Como é que está essa atmosfera aí em Santa Catarina? Olha, ele tem flexibilizado um pouco as medidas de isolamento e quarentena. No entanto, a gente já calcula que foram 406 mil pessoas que já perderam seus empregos. E isso para Santa Catarina é um número muito grande, porque Santa Catarina tem em torno de 7 milhões de habitantes. Ou seja, 400 mil habitantes é muita gente. O pessoal aqui, agora eu recebi um áudio para você ter uma ideia. Aqui a gente tem uma bacia leiteira muito grande. E como não está sendo mais possível fazer eventos, aniversários e tudo mais,
A produção de leite condensado diminuiu. Agora as empresas não estão mais passando recolher o leite produzido. O que os produtores rurais vão fazer com toneladas de litros de leite? Vão jogar fora agora na natureza? O pessoal do comércio, de eventos, de academias, está todo mundo desesperado porque não tem como pagar a conta, não tem mais como comprar comida. Então, assim, gente, é de uma irresponsabilidade tamanha. E enquanto isso, algumas atividades, você vê o pessoal no mercado, às vezes aglomerado. A gente sabe que se você mantiver isolado só os grupos de risco e as pessoas saudáveis e normais mantiverem uso de máscara, higiene, distanciamento, tem que voltar à normalidade o quanto antes. Agora, eles querem manter o caos para poder manter o recebimento das verbas federais, para poder deixar de recolher os impostos, para poder vir a União socorrer, que foi o caso da Lei Mansueto, que foi distorcida. Então, infelizmente, só que o povo está revoltado, o povo está começando a ir para a rua. Então, vai ser insustentável manter essa situação. Daqui um pouco, o pessoal já está indo fazer manifestação na casa do governador, porque realmente não dá mais para suportar. Como é que está aí em São Paulo e Brasília? Na casa do Rodrigo Maia teve manifestação, né? O pessoal foi na porta lá em São Conrado, algumas pessoas, para fazer um protesto, né? Aqui em Brasília foi a maior carreata da história de Brasília, né? Registrada aí pelo Terça Livre. A PM contou um pouco mais de 3 mil carros, alguns outros jornalistas contaram 5 mil, né? E para você pensar que, poxa, não foi um negócio assim tão amplamente divulgado, né? E, enfim, mas realmente as pessoas não aguentam mais, porque assim, não é que a pessoa não queira cumprir uma ordem de uma autoridade do governo. É que ela não vai ter opção. Se não tiver nada na geladeira, o que você faria? Você vai para a rua, você vai ter que trabalhar, você vai ter que dar um jeito, né? E muitas das pessoas vão ter que dar um jeito mesmo, porque se forem para a rua, e dependendo do mercado informal de rua, não vai ter gente circulando para comprar os produtos dela. Então, assim, são tempos muito difíceis que o presidente Jair Bolsonaro sempre alertou. E não tem, gente, a gente não vai ter como mentir para vocês. Vou falar a verdade, desculpa se vai doer. Mas as pessoas vão morrer de Covid, as pessoas vão morrer. Já tem gente, eu vi uma matéria falando que um registro que aumentou em 800% o número de mortes de infarto que ocorreram dentro das casas, porque as pessoas estão com medo de ir para o hospital. A pessoa começa a passar mal com sintoma de infarto, né? O braço esquerdo dormente, que é aqui onde fica o coração do lado esquerdo. Vocês aí devem talvez estar vendo a imagem trocada, né? Mas aqui é que está meu coração, tá, gente? A pessoa começa a ter a dormência ou desmaia, etc. E os parentes que estão ao redor relutam de levar no hospital, tamanho o medo de ter de levar para o hospital e de repente ser contaminado com coronavírus. Porque acreditam que a contaminação vai levá-los à morte certa, quando a gente sabe que isso aí não vai acontecer. Outra coisa, a gente só vai passar disso quando 70% da população estiver imunizada. Será que não é melhor levar para a rua, primeiramente, voltar ao trabalho normal, as pessoas que tenham até 50, 60 anos de idade, para que elas inicialmente se contaminem, se curem, e uma vez curadas, elas não contaminam mais ninguém, para que essas pessoas sirvam de barreira para o vírus? É óbvio que sim, todos sabemos que sim, mas alguns governantes insistem na tese do quanto pior, melhor, e tentam fazer um desastre econômico para tentar tirar o Jair Bolsonaro do poder, como a gente acabou de explicar para vocês, e como o Roberto Jefferson explicou na live de ontem. Então, Carolina Tony, indo para o final aqui, para a gente demonstrar mais um pouquinho da hipocrisia que ocorre no jogo político, é o seguinte. Recentemente, o presidente Rodrigo Maia, além de ter deixado caducar várias medidas provisórias importantes para o povo brasileiro, como a do 13º salário do Bolsa Família, ele também não colocou em votação um destaque feito pelo Partido Novo. Quando é feito um destaque, gente, cada deputado tem que votar, botar a sua digital e o seu nome lá, sim ou não, tá? Para saber como é que ele votou sobre o fundão eleitoral para ser revertido ao coronavírus. Caroline, qual é a sua opinião sobre a reversão do fundão eleitoral de 2 bilhões de reais para o combate ao coronavírus? Você votaria contra ou a favor de um projeto como esse? Eu sou totalmente favorável que o fundão vá para o combate do coronavírus. Com certeza, votaria a favor da proposta do destaque do Partido Novo, com certeza. Uhum. A gente estava esperando por isso, né, Eduardo? A gente ficou esperando. E simplesmente o presidente da Câmara... Conta aí, encerra a história aí para o pessoal ver o que aconteceu, então. Ele, na verdade, o presidente da Câmara, mais uma vez, para mim isso daí é crime de prevaricação. Ele não colocou adiante
a votação do destaque do Novo sem qualquer argumento. Simplesmente chegou um papel na mesa dele com destaque, ele tem que botar esse destaque para ser apreciado, é um direito constitucional do Partido Novo. E ele simplesmente falou o seguinte: olha, não vou pautar. Gente, assim, isso daí é bizarro. E você vê que é mais bizarro ainda é que isso daí não tem grande circulação na imprensa. Né? Porque a imprensa tem um papel democrático, tem um papel interessante para o público, que é o de informar o que ocorre aqui em Brasília. Só que, infelizmente, o que eles fazem? Só dão notícias contra o governo. Porque eles acreditam que uma pessoa do padrão do Rodrigo Maia, ou quem sabe até o próprio Rodrigo Maia, na presidência, seria algo saudável para a imprensa, porque teria mais diálogo, vamos assim dizer, né? Então é mais ou menos por aí. Caroline, a gente vai chegar daqui a pouquinho a uma hora de live. Eu acho Vou que abrir aí vamos, para suas vamos para as considerações finais, então. considerações finais. Tendo para todos o pessoal que acompanhou a live, mandando um abraço para todo mundo aí do Brasil inteiro que está acompanhando a nossa live, vários conhecidos aí também da nossa região, querendo dizer que o presidente Bolsonaro, gente, está do lado do povo, defende a democracia. Nós aqui, eu, Eduardo e todos os deputados da base do governo, estamos atentos a tudo que está acontecendo. Infelizmente, por sermos em menor número, a gente não tem esse poder da pauta de querer fazer com que sejam votados as MPs, mas a gente tem feito a pressão necessária para que isso ocorra. É muito bom deixar isso claro. E dizer que a gente deixa claríssima a nossa posição a favor do povo brasileiro. A gente sabe que os decretos dos governadores são medidas totalmente inconstitucionais, eles não podem tolher a sua liberdade de ir e vir, eles não podem tolher a sua liberdade de exercer a sua religião, de tentar rastrear você por meio dos seus dados. E isso é um capítulo negro da nossa história. E no futuro a gente vai ver como o povo vai ter que fazer aquilo que o Olavo de Carvalho fala, na minha opinião, Eduardo. Nós vamos ter que, para a gente derrubar esse estamento burocrático que não quer aceitar o povo no poder, que o teu pai representa essa ruptura que vinha desde a Nova República, que era sempre PT, PSDB, sempre a centro-esquerda com a esquerda que estão dominando e que tinha os cargos e que tinha o comando e que usava... O que é o estamento burocrático que a gente fala? É uma elite, são partidos, grupos de interesse que entram no poder e se apropriam do Estado como se fossem deles. E eles não estão nem aí para o povo, entendeu? Então, o que é a nossa ideia aqui, representando vocês, que a gente faz parte dessa ruptura? É devolver o poder para o povo, é fazer com que o povo participe dos destinos da nação, que é uma coisa que não está acontecendo. É tentar criar uma identidade nacional voltada para os valores verdadeiros do povo brasileiro e fazendo com que aquilo que é do povo, que são os impostos gerados, voltem em benefício do povo e não parem no bolso ou em paraísos fiscais, como tanto a gente viu acontecer. E foi isso que nos levou às ruas. E é só as ruas, é só o povo na rua, o povo apoiando o presidente, que a gente vai ter a pressão necessária para fazer com que a imprensa deixe de ser mentirosa e canalha, para fazer com que esses governadores deixem de ser totalitários e para que a gente volte à normalidade no Brasil. Que é isso que o presidente quer e que é isso que a gente quer também. Então essas são minhas palavras finais. Obrigado, Carol. Tá vendo o que dá ficar elegendo um presidente que não rouba e não deixa roubar? Pessoal, agradecer a Carolina Detoni aqui, relembrar que nós temos o presidente mais democrático da história desse país. Mas sem sombra de dúvida, pelo que a imprensa anda mentindo, pelos arroubos, por vezes feitos por parte do judiciário, pela faca na garganta posta por determinados políticos, não todos, vamos ser sinceros também, eu acredito que o Jair Bolsonaro é, de longe, o presidente mais democrático que a gente já teve. Lembrando mais uma vez, se tivéssemos qualquer outro daqueles eleitos, né, presidente da República, sendo os 4 primeiros, a gente estaria tendo a continuidade dos diálogos cabulosos. Pode ter certeza disso. Né? Além disso, a Caroline falou que nós somos poucos, a gente consegue fazer alguma pressão, a gente tem o povo ao nosso lado, porque nós somos fiéis a tudo aquilo que a gente falou durante a campanha. Então a gente precisa de vocês. A gente precisa que vocês continuem compartilhando nossos posts, seguindo nas redes sociais, ficando alertas. Eu sei que às vezes isso daí enche o saco, que você tem criança para cuidar durante o dia, que tem um trabalho a ser feito. Enfim, um monte de coisa para depois, se ainda chegar à noite, vou ter que se preocupar com política. Mas a vida de todos nós passa pelo Congresso. E eu conto com você
para a gente fazer uma renovação ainda maior em 2022. Se Deus quiser, com a criação da Aliança, a gente está esperando passar a pandemia para conseguir retomar essa questão do partido, mas ainda assim, a gente acredita que boas pessoas podem fazer diferença. A gente tem boas pessoas... Eles estão tentando caçar os nossos mandatos, né, Eduardo? Diga-se de passagem. Não, né? Eles ainda não entenderam. 12 meses. Desculpa. Sim. A gente se pegar um, surge mil. O povo não... o povo já entendeu que não tem escolha. É isso ou é isso. Né? Ou então você vai se acovardar, vai ficar baixando a cabeça aí, pagando aí o salário dessa galera toda, pagando. Não, salário não é o pior, não, né? O salário é troco de pinga para a galera que rouba milhões aí. Mas, enfim, é a única alternativa que a gente tem. Eduardo, quero te agradecer pela live, por ter aceito o convite. Dizer para o povo não esmorecer. A gente está apenas no início. O povo na rua, o povo apoiando o presidente, o povo apoiando quem é fiel ao presidente. Mais do que nunca, é preciso esse levante do povo brasileiro para a gente retomar esse caminho salutar aí de defender os valores, a honestidade, o caráter. Porque o Brasil é um país maravilhoso e a gente tem tudo para dar certo. É como diz o teu pai, o presidente Bolsonaro, que fala isso, e a gente realmente sente essa sinceridade nele, tá, Eduardo? A gente sente que ele realmente tem essa boa vontade, que ele realmente está se sacrificando pelo Brasil, e é por isso que ele tem o apoio do povo, porque a gente vê essa transparência nele, essa sinceridade, essa lealdade ao povo brasileiro. Então, muito obrigada, Eduardo. Parabéns aí por toda a família também se manter nesse caminho. Eu sei que não é fácil para você estar enfrentando tudo isso, mas coragem e vamos em frente, porque a gente está só no começo. E pode contar com todos nós aqui, tá bom? Perfeito. Tchau, tchau, Carol. Fica com Deus. Um abração, pessoal. Tudo de bom. Ih, não, calma aí, tirar aqui. Deixa salva aí a live. Agora foi. Tá aí, pessoal. A gente bateu um papo com a Caroline Detoni, deputada federal pelo estado de Santa Catarina. Ela que é do oeste catarinense, da cidade de Chapecó. Então, ali mais para o lado ali de Concórdia, Joaçaba, enfim. E foi bacana aqui o bate-papo. E durante a conversa eu vi que algumas pessoas estavam falando aqui, por exemplo, o perfil Brasil Resistente, que eu sigo, o Nicolas Ferreira DM, o DM no final é de Direita Minas, Nicolas com K, né? Esse jeito todo peculiar de escrever Nicolas Ferreira. Roberta Lopes, que também é do Direita Minas, acabou de dar um oi ali. Nicolas Ferreira, Direita RR _ oficial, esse RR é de Roraima, ou Roraima, como preferir. É o pessoal da Direita Roraima, poxa, sempre me recebeu muito bem quando estive em Roraima, agradecer a Norami, a todo mundo de lá. Né? Sandra Beatriz, Paulo Chuchu, Beto Caixa de Guarulhos, Sattler Drywall, é você, Johnny Sattler, dos Estados Unidos que está falando? Um abraço aí, meu camarada. Está em Massachusetts, em Boston, curtindo um friozinho. Pior porque no frio aí dizem que os especialistas, os médicos falam que o frio é mais propenso para você ter a proliferação do vírus, né? Show de bola, mas Guerreiro correu atrás e conseguiu vencer nos Estados Unidos. Cláudia Valéria, 2017, de Maceió, Alagoas. Obrigado pela live, Eduardo. Júnior Padilha, valeu, Padilha. Um abraço, Halp. Estamos juntos, irmão Eric Riso, SC Riso. Né? Brasil Resistente, me emociona falar do Bolsonaro, cara. Valeu, Brasil Resistente, obrigado pela força. Wagner Costa de Pariqueraçu, estamos juntos. E é isso aí, pessoal. Um abraço aí pro Tássio da Bahia. A gente está diante de um momento de Recife, aí o Jailton, diante de um momento muito tenso, mas que certamente eu acredito que vai passar. Mas, para passar bem, a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa continuar firme. A gente sabe que a internet ela tem uma grande influência, é uma área em que a esquerda não domina, né? Eles dominam sindicatos, universidades, a maior parte da imprensa, mas na internet eles ainda não sabem lidar, por isso que a todo momento eles visam cercear a internet, né? A gente viu aí o Twitter chegando a deletar publicações do próprio presidente da República. O presidente da República, de maneira nenhuma, baniu o Twitter do Brasil. Lembrando que o Twitter, em outros países, ele não existe. Né? E é por aí. Né? Se a gente fala em democracia, tem que ser democracia plena. Tanto a favor
quanto contra, né? Por mais que às vezes a gente saiba que são fake news da imprensa, mas a melhor pessoa para saber e se informar o que é ou não é fake news é você próprio. Não cabe a nós colocar um sensor nos meios de comunicação para dizer que tipo de coisa vai chegar até você. Você é o melhor para saber o que é melhor para si próprio. Finalizo aqui, como sempre, nas lives, pessoal, convidando você para conhecer o Brasil Paralelo, para entrar no YouTube e assistir gratuitamente os seus seriados sobre as cruzadas que resgatam a história do Brasil. Tem o filme 1964, que se você não assistiu, tem que assistir, bem bacana. E a última série deles foi Pátria Educadora, uma trilogia, obviamente dividida em 3 episódios, em que eles demonstram a história da educação no mundo, a criação das escolas, a educação, a escola obrigatória, né? Platão, os grandes filósofos, a criação das universidades. O segundo episódio fala sobre Paulo Freire, uma biografia mostrando a verdade sobre quem foi Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, que resultou nos pífios notas na prova do PISA, que é o exame da OCDE para medir a qualidade da educação em torno de 70 países. O Brasil sempre está nas últimas posições. E, por último, eles falam de escândalos recentes na pasta da educação, o que poderia ser melhorado. E aí tem discursos não, né? Tem relatos de pessoas que fazem educação de dentro, né? Como Nadalim, secretário de alfabetização do MEC, como o próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub, o seu irmão, que é assessor especial do presidente, Arthur Weintraub. Todos os 3 sigam no Twitter e nas redes sociais. Nadalim, o Abraham Weintraub e o Arthur Weintraub, lembrando que o Arthur é com TH, que certamente vocês vão estar recebendo boas informações e cientes do que anda acontecendo aqui dentro de Brasília. Beleza? Santos Poliana, Ruth, Val Melo, Deus abençoe vocês. Maimio Martins, Denis Monteiro, força. Josélia Novaes, Barcelos, de Fortaleza, Salão de Meirinha. Enfim, pessoal, Serra no Espírito Santo. Agradecer vocês. Para quem tinha perguntado, essa camisa aqui é do Camisetas Opressoras, tá? Você não vai, como é que é? Você não vai combater soltando a violência, soltando pombinhas, né? Bem bacana. Gosto muito das Camisetas Opressoras. E se quiser mandar um pacote de pão de queijo para cá, vai ser bem-vindo, Johnny Sattler. Pode mandar. Saudade aí, qualquer dia a gente está aí nos Estados Unidos para bater um papo. Sempre corrido, né? Mas, quem sabe, em alguma oportunidade mais tranquila, né? No momento, o foco é 100% para o coronavírus, mas a vida não vai acabar, não. Vai ter vida após o corona. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.